Olá, estamos ao vivo, meu amigo parceiro Adriano Lodi. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Bona? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo a gente aqui ao vivo, para quem está assistindo a gente gravado. Tudo maravilha, Bona. E você, como está? Tô bem, cara, tô bem. Tô enfrentando ainda as peripécias de mudança de país, pegar documento. A gente estava discutindo aqui antes de entrar, eu e o Lodi. Para quem não sabe, né, o Lodi mora em Portugal, eu estou morando nos Estados Unidos e a gente tem aqui algumas. Qual a palavra correta que eu vou usar assim? A gente tem algumas dificuldades que a gente não encontrava quando a gente mora no país de origem, né? Verdade. Então, nós estamos aqui aprendendo muito sobre a vida e compartilhando experiências, né, meu caro? Eu acho que, conectando aqui com o que a gente faz aqui também, né, Bona? A gente estava falando de coisas que a gente estava aprendendo agora, recentemente, numa idade na vida já mais avançada, que você pode falar, não, já vivi tudo, já fiz tudo. Então, acho que conecta muito o que a gente está falando aqui, a nossa proposta aqui de experimenta alguma coisa diferente, né, Bona? E aqui o que a gente traz do pipeline de liderança é você que é líder, você que está almejando, pensa em olhar por outra perspectiva, tenta olhar de outra forma. Eu acho que isso tem muito ganho, tem muito ganho. É desconfortável, Bona? É. É desconfortável, mas tem muito ganho também. Uma vez eu vi uma frase que ficar na zona de conforto é confortável, mas você não aprende nada. Então, talvez seja Sim. isso aí uma palavra de incentivo para quem está precisando sair aí, para quem está lendo o livro e não está se edificando, quer ver outras coisas, né? Aliás, eu queria até dar uma pausa aqui, Adriano. Muita gente tem procurado, que está acompanhando aí as lives, as pessoas que chegam pelo YouTube, né, sem a gente conhecer, que estão chegando pelo livro através da gente. Então, isso está deixando a gente muito feliz, né? E estamos chegando quase ao final do livro, já estamos nos últimos capítulos. Terá outro livro, com certeza. Então, deixar um obrigado aí para quem chegou. Como a gente sempre fala, a gente tem um grupo no WhatsApp, onde a gente compartilha documento, manda informação. Vou botar aqui no link durante a conversa nossa sobre esse grupo. Está todo mundo convidado e convidada a participar. Perfeito? Algum ponto adicional aí antes de começarmos, meu caro? Eu acho que vale a gente falar aqui para a galera o que a gente vem falando do Clube do Livro, né? A gente gosta muito do grupo lá, a galera participa, a gente fez um encontro com o pessoal. E eu, Bona, ultimamente, pessoal, a gente está conversando o que a gente vai fazer a partir disso. O que a gente vai discutir a partir disso. Então, se você tem também interessado em saber quais seriam os próximos passos aqui, entra no grupo ou manda mensagem para mim, para o Bona, e faz parte aqui, que acho que vem coisa boa aqui. O Bona, a gente está preparando um negócio bacana aqui no que diz ao pipeline de liderança e no que diz a gente se preparar. Tudo que a gente faz é muito genuíno, assim, muito do coração nosso, né? Então, o que a gente quer mesmo é que vocês estejam com a gente ali para aprender junto. Acho que essa é a grande. Bora, Bona. Então, Bom, bora. Vamos, sem mais delongas, sem vamos mais em frente. delongas, hoje, liderar uma empresa. Vou brincar aqui, tá, Adriano? Estamos no topo da cadeia alimentar agora. Estamos no topo da cadeia alimentar. E aí, para mim, eu vou te falar que foi uma leitura bacana, porque eu nunca estive nessa posição. Então, é muito legal entender o que eu teria que criar de habilidades, de conhecimentos para alcançar essa posição. Até as outras eu já tinha participado já tinha sentido a cadeira. Essa não. Essa é uma cadeira que eu nunca senti. Então foi muito legal ler o livro, entender o que é importante, o que não é importante, tudo isso mais. Né? Eu gostei também, Bona. Eu também não sentei. É estranho, Bona, o que eu vou falar aqui. Você foi falando e realmente, se você pensar do ponto de vista minha vida corporativa, eu não sentei e também nunca almejei sentar nessa cadeira. Mas eu acho que eu acho que eu já tenho um gancho para o próximo slide aqui, que vale a pena a gente já ir falar sobre isso. Por vezes a gente está nessa cadeira. O que eu quero dizer? A gente está nessa cadeira quando você está empreendendo ou quando você está fazendo a coisa por si só. E aonde eu percebi nisso? Pô, Adriano, você tem, por exemplo, eu tenho uma empresa.
eu não me identifico, eu não me apresento, o Bona, como CEO da minha empresa, ou presidente da minha empresa, porque eu sou desde do analista até o outro, eu sou toda a minha empresa, mas aqui a gente vai passar por coisas de trabalho a ser feito dessa cadeira que eu me identifiquei, cara. De coisas que eu talvez deveria estar fazendo, e a gente comenta dos erros dessa cadeira, e erros talvez que eu esteja tomando. Cara, a escala é diferente? Muito diferente. E por isso que eu trouxe esse desenho aqui. O que é liderar uma empresa, né? Se você pegar esse primeiro desenho da esquerda aqui, que a gente tem, ele tem um organograma bem, deixa eu chamar, robusto e tradicional de uma empresa. Então você vai lá ter o CEO, o líder de negócio, 2 ali, líder de função, líder de líderes, líder dos outros, e a galera toda embaixo ali e tal. Foi toda a camada e todo o desenho que a gente passou. Mas no livro, o Han Charan e seus parceiros, eles trazem para a gente que, muito pelo desenvolvimento tecnológico, pelo avanço dos modelos de negócio, as empresas não têm totalmente essa composição. Às vezes você tem um CEO e tem um líder de pessoas com ele, ou mesmo pessoas, contribuidores individuais diretamente ligados com esse CEO dessas pequenas empresas. O que pode ser um erro, o que não pode ser? E aí que eu trago os outros 2 desenhos. O que ele traz, que eu gostei muito, é o erro da distância. Então repara esse que eu marquei um xizinho aqui em vermelho, ele continua tendo esse papel, essa função, e ele está só distante ali dos líderes de líder dele. E na parte da direita já é o jeito que a gente enxerga isso. Então, esse CEO, esse líder de empresa, muito mais próximo da sua camada de liderança. Então, voltando para o assunto que você trouxe de abertura, eu acho que o gancho foi ótimo. A gente às vezes não senta nessa cadeira oficialmente, mas às vezes a gente faz parte de empresas que essa cadeira ela está muito mais próxima da gente. Às vezes, em alguma atividade individual, pessoal sua, você também tem que exercer essa função. E vale muito a gente perceber aqui como esse líder está atuando, se ele está fazendo o trabalho que ele tem que fazer, ou se ele está errando muito. A gente até falou disso na chamada e falou que tem muito CEO que não está fazendo o que deveria fazer. E eu acho que a gente vai entrar muito nesse assunto aqui. É isso que é legal do Clube do Livro, sabe? Você acabou de ressignificar tudo aquilo que eu estava pensando, porque realmente, quando eu comecei a ler essa parte, eu me coloquei na posição ali na primeira, de um líder de uma empresa robusta, tal. Mas você está certo, eu também tenho uma empresa que é minha. Então, eu também sou líder da minha empresa. Então, obrigado por já logo no início já me fazer ressignificar o que a gente estava. Olha que bacana. Acho que isso é o Clube do Livro, né? Você leu o mesmo livro, só que com visões e experiências totalmente diferentes, né? Então, legal. Muito obrigado por compartilhar isso aqui. Já mudou um pouco a conversa a partir de agora. O legal aqui, Bona, e eu acho que a gente fala muito sobre isso para a galera. Nas outras camadas a gente falou também, mas vou repetir, turma. Se você está aqui e a sua empresa ela não tem o desenho perfeito do pipeline de liderança, tudo bem, para falar isso não serve para mim. Tente entender as 2 coisas principais que o Bona a gente vem falando em todos os níveis. O trabalho a ser feito e os erros de cada cadeira. E aí tenta se localizar isso. Esse trabalho a ser feito, ele existe dentro da empresa, independente de quem é o cargo. Se você não está fazendo, alguém tem que estar fazendo. Pode ser que você está fazendo o trabalho do outro ou alguém está fazendo o seu. Então, tenta localizar, alinhar a expectativa da empresa do trabalho a ser feito com você. Eu acho que isso que é o mais importante e esse desenho eu acho que ajuda a gente a pensar nisso. E aí a gente começa com o trabalho a ser feito, né? Desenvolver uma visão de empresas. E aí, se você me permite falar um pouco sobre esse item. Manda ver. Eu acho que visão, eu gosto de falar assim, e ele fala muito no livro isso, é definir claramente para onde a sua empresa vai e aonde ela não vai. Eu conversei ontem com um cara aqui dos Estados Unidos, é brasileiro, tá, Adriano? Ele lidera uma empresa. E engraçado, ele falou para mim justamente isso. Ele falou, Bona, quando eu vim para cá, eu queria abraçar o mundo. Eu queria abraçar todas as regiões dos Estados Unidos. Cara, é muito dinheiro por aqui. Então você fica... Só que não adianta. Então, para mim, o mais difícil foi anotar aonde que eu não ia fazer. Hoje eu tenho 3 regiões. Essas 3 regiões são gigantescas.
Até hoje eu recebo propostas de outras regiões, eu fico tentado a pegar, porque dinheiro na mesa, ele brinca, dinheiro na mesa a gente não quer deixar passar. Claro. Só que, como visão de empresa, eu tive que escolher. O líder de empresa ele tem que ter isso, ele tem que... Para onde a gente está indo? Ele fala uma coisa que eu gostei muito, ele falou assim, se você pegar ali as 20 maiores, 50 maiores empresas, em qualquer segmento, se você for lá ler a visão e a missão delas, eles são muito parecidos. Totalmente parecidos. Elas vão estar relacionadas a crescimento, a um impacto positivo ao cliente, à sociedade, a prosperar. O que muda é como esse CEO desenvolve essa visão, que é esse item que está aqui, que é a clareza de como vai chegar nesse caminho. E só para você ver, ó, que legal, um dia eu perguntei para o Adriano em qual mercado ele trabalhava, não sei se você lembra disso, e essa resposta foi para mim brilhante. Você falou assim, educação. Falei, caramba, olha só, quando você define o mercado, você consegue criar uma trajetória, né? Então, eu achei muito bacana que você definiu educação. Você poderia definir um monte de diversos outros, mas acho que definir é o primeiro passo, né? A gente, por vezes, tem que fazer o trabalho a ser feito aqui, porque eu sou CEO da minha empresa também, cara. Uhum. Então, nessa hora que eu estou definindo, isso aqui não é simples, mas eu tenho que ter a definição, desenvolver a visão da minha empresa, para saber o caminho, onde eu quero ir, o que eu aceito, o que eu não aceito, conecta com a história que você trouxe do colega que você falou aí. Então, acho que isso é super importante mesmo. Próximo item que ele coloca, sustentar a lucratividade, né? E aí eu vou passar a bola para você aí, falar um pouco. Eu achei legal que ele fala o seguinte, né? Você passa a ser... No líder de negócio, você fala bastante de lucratividade e tal, e aqui ele só fala o seguinte, você passa a ser responsável, você passa a ser avaliado por isso. Então, acionistas, se sua empresa tem um mercado em bolsa de valores e empresa aberta, você começa a ser avaliado por. Então, você é cobrado de resultados consistentes, receita previsível e do lucro final. O que é isso, no final das contas, quando você fala em sustentar a lucratividade? Na minha visão, é o seguinte: em um mercado, em um cenário onde as coisas mudam tão rápido, são tão interconectadas, é tudo tão dinâmico e cheio de incertezas, esse trabalho a ser feito é você reduzir as incertezas dentro da organização em relação à lucratividade. Você ser o ponto justamente falar assim, cara, não, você é a certeza no meio de tanta incerteza. É isso. O sustentar a lucratividade é isso que estão se esperando de você. Como você garante que essa lucratividade ela é perene, sustentável ao longo do tempo. Para mim, duas coisas pareceram assim. Primeiro, a visão de você tem que ter um olhar de curto prazo e manter um olhar de longo e médio prazo. Num ano você vai ser avaliado por quatro pontos, né? Cada trimestre, né? Trimestre 1, bateu a meta? Não. Trimestre 2, bateu a meta? Não. Tá começando a esquentar a sua cadeira, né? Então, e a outra coisa que também que eu trago, e eu escuto muito isso de empresários, né? Que é o caixa, né? Eles falam muito isso, assim, cara, o que mantém uma empresa viva é a geração de caixa. Você pode ver indicadores que você quiser, EBITDA, faturamento, lucratividade, tudo isso são indicadores de pulso, que é legal você ter. Mas, cara, o que você tem que fazer é caixa. Caixa é o quê? Dinheiro na conta. É isso que vai fazer você pagar os funcionários, é isso que vai fazer você investir, não tem que investir. Então, ele fala muito sobre isso. Acho que o olhar para o caixa, da cadência do caixa. Executar com excelência, né? Aqui eu lembro que ele fala muito também sobre indicadores de pulso, né? Aí indicadores na minha cabeça vem NPS, churn, margem, então indicadores que você olha e você avalia o quanto você tá dentro disso, mas também a execução para mim é assim, é transformar a estratégia que você pensou em resultados e entregas consistentes. Me faz lembrar aquela imagem que você criou no início, da distância, né? Aquele líder de empresa que está distante, ele não está aqui. Como é que ele chega mais próximo das entregas para entender como é que estão sendo as entregas, para entender como é que estão sendo as coisas, né? Então, ele fala muito, executar é muito fazer acontecer. Legal, você
vai sustentar a lucratividade, vai desenvolver uma visão, mas você também tem que fazer acontecer. Você é o cara que vai sentar. Imagina que alguém construiu um carro e botou todas as funcionalidades, tudo lá, tal, mas alguém tem que ir lá dar a partida, alguém tem que ir lá que conduzir, alguém tem que ver a autonomia do carro, se tem combustível, como estão os pneus, qual a manutenção, alguém tem que acelerar, alguém tem que frear. Então, o executar é muito isso. É um pouco de arregaçar as mãos. Esse cara, esse CEO, esse líder de empresas, ele não é meramente uma figura para parecer, ele tem que ser. O ser está muito relacionado ao executar. Então, acho que o primeiro ponto foi isso, e ter apetite por realizações e resultados. O que eu gostei, eu vou até ler aqui, Bona, no livro, ele fala que perguntas, esse líder deveria, eu adoro quando tem perguntas, né? Assim, que no trabalho a ser feito, quando pensar em executar a excelência, o que ele deveria estar sempre se perguntando? Vou ler aqui, são 6 perguntas. Como anda a minha performance? Eu sei o que está acontecendo. Estão me dando as más notícias? Estão falando... Porque tem uma tendência a esconder isso do dono. A diretoria está cumprindo sua missão, que são os seus diretos. Minha equipe continua produtiva e motivada e estamos utilizando a tecnologia certa. Perfeito. Então, repara que executar com excelência, essas perguntas realmente elas podem te trazer coisas que estão escondidas ou coisas que você tem que melhorar nesse caminho. E dentro disso, Bona, se você virar o próximo aqui, por gentileza, eu já trago a frase que eu pensei do livro, que estava justamente nessa parte do executar com excelência, né? A frase é: o líder de empresa indeciso ou que não cumpre seus compromissos faz a organização sofrer. A diretoria pede para que ele vá embora. Você falou no começo assim, cara, esse é um cargo de grande êxito, mas ele também pode ser um cargo de grande fracasso. É muito forte essa frase mesmo, e eu gosto muito da parte que não cumpre seus compromissos, né? Porque isso remete a muita confiança, né? E a pessoa que não cumpre aquilo que promete não gera confiança, e um líder sem confiança dos demais, cara, não é um líder. É muito bacana, assim, essa frase que você trouxe, é para pensar mesmo. E aqui ele fala liderar globalmente. É você olhar todas as unidades, né, que você tem e conectar aprendizado entre elas. A famosa visão holística, né? E ter políticas claras também. E acho muito bacana isso, Adriano, porque cada vez mais, agora que eu estou nos Estados Unidos, você também está vendo isso em Portugal, a cultura molda muito. Então, não adianta você pegar políticas e comportamentos que você tem numa empresa brasileira e colocar numa americana. Não vai dar certo. E vice-versa. Então, eu acho que a grande sacada desse líder, isso quando eu tenho, é globalmente que a gente está falando, né? É ter essa consciência de que eu tenho que ter uma cultura única, eu tenho que ter uma forma de liderar única, só que eu também tenho que ter as particularidades de cada região, de cada empresa que eu tenho. Né? Perfeito, Bona. Eu acho que tem isso de você respeitar aonde você está localizado e entender. E eu acho que também ele fala do seguinte: como a gente anda totalmente interconectado, o que está acontecendo no mundo que impacta a minha empresa? Você tem que também estar com antena. Vou citar um caso aqui. Logo que a gente mudou para cá, para Portugal, minha esposa ela veio trabalhar numa empresa de tecnologia e logo no começo ali se deu a guerra entre Rússia e Ucrânia. Na verdade, a Rússia invadiu a Ucrânia ali e foi todo esse conflito que está até hoje. E na época, a empresa, ela olhou aquilo, a empresa está aqui em Portugal, olhou aquilo lá e falou, tá, ok, não tem problema nenhum. Porém, a empresa é cheia de colaboradores russos e ucranianos. Então, o não posicionamento, o não entender aquele conflito como um impacto dentro da sua empresa, foi um erro do CEO na época. Ele preferiu se omitir e falar nada, até que chegou um momento que ele precisou se posicionar. Se posicionar de um lado, do outro? Não. Se posicionar o que estava acontecendo, acolher os funcionários, tanto os ucranianos quanto os russos e os outros, porque esse assunto ia começar a gerar impacto dentro da empresa dele, por mais que não tenha uma ligação direta com o negócio. Liderar globalmente também está com a antena ligada. E entender tudo o que está acontecendo, o que está gerando de impacto no dia a dia da minha empresa. Ele até traz um caso de estudo agora, que você falou, lembrei, que ele conta que tem uma empresa local, né, que está crescendo bastante, acho que é uma farmacêutica. E aí o dono da empresa, o líder, né,
Ele decide, falou, cara, já que eu estou crescendo, eu vou comprar uma sede nova em outra região para continuar produzindo, continuar crescendo, né? E ele comprou essa sede nova, estava desabilitada no princípio, né? Só que o pessoal da cidade da nova sede começou a ficar preocupado o que aconteceria com essa região se essa empresa começasse a atuar lá. Como é que ficaria o tráfego? Como é que ficaria o meio ambiente? Como é que ficaria a vida deles? E aí teve uma discussão política para que a empresa não começasse a produzir naquela região. Olhando pela empresa, olhando dentro da empresa, fazia muito sentido esse movimento. Só que o erro desse líder foi não tentar entender a comunidade, né, o governo, a política daquela região. Já foram 2 anos, $500 mil, e até hoje ele não consegue produzir nada. Então, acho que quando você fala liderar globalmente, não é só a visão do mundo, mas também fora da tua empresa, né? É entender comunidades, entender governo, entender associações. Além do negócio, perfeito. Montar uma arquitetura social, criar rede de decisões. E aqui é legal também que eu notei que ele fala o seguinte: quem decide o quê, quando e com quais dados? Eu gostei muito dessa frase, assim, que ele traz assim. E aí vem o que a gente fala de comitês, de OKRs, de decisões. Então, ele entender e montar essa arquitetura social, que nada mais é do que eu gosto da palavra rituais, né? Quais são os rituais que vão conduzir a tua empresa e o teu trabalho e os resultados que você quer alcançar, né? Legal, você é o líder da empresa. E as pessoas, o social aqui são... E as pessoas da sua empresa? Como você torna elas mais produtivas, funciona com elas melhor? Como você... Planejamento sucessório, seleção, gratificações, recrutamento, gestão de performance, tudo isso, e não é esse líder que vai conduzir, mas ele tem que montar a arquitetura social dessa empresa que vai fazer isso acontecer. É total responsabilidade desse líder. Ele tem que servir não é total, ele tem que servir de modelo de inspiração para isso também. Na comunicação dele, no jeito que ele fala, transparência, franqueza, aberturas para feedback, esse tipo de coisa. Se ele pretende que a empresa dele tenha isso, ele precisa também ser espelho, ser sinônimo disso. Vou até dar um parênteses aqui, você está falando sobre o espelho, né? Contar uma história rápida. Eu recebi no podcast Pílulas o Santiago Franco. O Santiago Franco, ele é CEO da Cibra, que faz muito fertilizantes, né? E adorei a forma como ele falou de cultura da empresa dele. Cultura. E eu falei, quero conhecer a diretora de RH sua, né? Eu quero conversar com ela para ver como é que ela criou essa essência de cultura tão forte aí dentro da Cibra. E eu falei com ela ontem, Adriano, chama Cris. E ela falou assim, Bona, são 3 P's e um E. Eu falei, como assim 3 P's e um E? Ela falou assim, paciência, persistência, papagaio e exemplo. Eu falei, como assim, Cris? Cara, a gente tem um ritual, toda manhã, a gente para 10 minutos, a empresa inteira, para falar sobre cultura. Isso é ter paciência. A gente faz isso há 2 anos. Isso é ter persistência. A gente faz isso há 2 anos. O que é o papagaio? É repetir, é repetir, é repetir, é repetir. A pessoa só entende com repetição. Então, não adianta eu falar uma vez só um valor de uma empresa e nunca mais falar. Não, todo dia eu falo os valores. Repetir sem ser repetitivo. Eu tenho que mudar um pouco as frases. Mas aí ela falou o E, que é o que você trouxe. O exemplo. O líder da empresa, o Santiago, ele tem que estar na reunião. Não tem desculpa para não estar. Então, é isso. Conecta aqui. Se ele é o CEO, o trabalho a ser feito é isso. Ele é o owner disso, ele é o dono disso. Perfeito. Então, os 3 P's e o E ali para a gente levar para casa também. Entramos aqui nas diferenças centrais, a tríade, né? Essa tríade famosa que ele fala de valores, aplicação do tempo e habilidades e competências. Aqui, a gente está na última passagem, gente. A gente falou da passagem 1, 2, 3, 4, 5, está ali no desenho 5, do líder de negócio para a empresa. O que acontece muito, ele cita aqui, eu acho que o primeiro ponto, é que muitas vezes a transição ela não acontece para esse cargo, ela não acontece dessa maneira aqui que está no desenho. O cara sai de líder, a empresa é menor, a gente até falou isso no começo, ou o cara vem de outro canto, que ele não teve essa experiência. Então isso faz com que a transição, ela não seja tão transição. Até ele cita, tá? E aí vale o exemplo, se o seu caso é um líder de função que foi para de empresa, ele fala ali, preste atenção nisso, se você é um líder de negócio, preste atenção mais nisso. Ele fala que
às vezes a pessoa senta nessa cadeira. E aí essa é uma dificuldade de como ela vai lidar com valores de trabalho, aplicação do tempo e novas habilidades. Dito isso, o que eu anotei aqui? Eu vou olhar aqui o que eu anotei. Você enxergar excelência em todas as áreas. Você vem de uma área de negócio, às vezes, onde você fala, cara, é a venda ali e tal, mas aqui você é responsabilizado por tudo, então você precisa estar. Você tem que ter o valor da área de RH, o valor da área de tecnologia, entender o valor da área de riscos, ele tem que entender o valor de todas as áreas que compõem a sua empresa. E outra coisa, reconhecer também o valor nos conselhos e nas coisas da sua diretoria, das pessoas que estão embaixo de você te suportando. Você chegou aqui dando muita resposta, sendo muito líder de frente, e talvez no momento que você tem mais poder, pode ser a sua maior falha se você não parar e escutar e ouvir os outros ali. Então, acho que são esses dois valores que eu pensando em valores de trabalho aqui. Eu vou trazer um exemplo também que eu nunca esqueci. Assim, uma vez a minha empresa ela soltava, ela tinha o DRE, né, que é o demonstrativo de resultados, que ali mostra faturamento, receita, lucratividade e tudo mais. E na época, Adriano, tinha um consultor que trabalhou no Itaú há muitos anos, o diretor de Itaú, e ele falou uma frase que eu nunca esqueci. Ele falou: Bona, os números estão aí, mas eu consigo criar narrativas totalmente diferentes. Eu posso pegar esses números e te mostrar que estamos na beira do apocalipse, ou com os mesmos números eu posso te mostrar que não, que a gente está crescendo. Basta a narrativa que eu escolher. Cara, nesse momento eu vi a capacidade dessa pessoa de pegar, entender o que é esses números, entender o que quer dizer e criar narrativas. Ele está mentindo? Ele não está mentindo. Mas ele está simplesmente dando foco naquilo que ele quer dar foco. Então, eu acho que ele fala sobre isso, de habilidades nessa parte. Eu acho que nessa hora, nessa cadeira, você tem que ter essa habilidade de leitura de números que consiga criar narrativas. Você imagina o seguinte, Adriano, um cara que já está 3 trimestres sem bater meta, que nem a gente falou no início, e ele vai falar com a empresa, vai falar: então, gente, a gente está indo para quarto trimestre, também não vai bater meta, não vai dar certo, vai pegar confiança na pessoa. Então, essa capacidade, essa habilidade de criar narrativas que impulsionam a empresa, eu acho que é muito rico isso que eu li. Bacana, gostei. E é aquele velho exemplo lá do copo meio cheio, meio vazio, né? É isso. Aí você escolhe para onde você está olhando. E esse cara, ele tem essa habilidade de conduzir a empresa para olhar para o crescimento, para onde ele quer, para a mudança que ele deseja, eu acho que é muito boa. Outra habilidade que eu gostei muito, que ele fala da pensamento visionário. É justamente isso, o pensamento de para onde a gente vai levar, para onde a gente vai conduzir, enxergar talvez aquilo que nem todos estão conseguindo enxergar, porque estão dentro das suas funções, estão fazendo as suas coisas. Esse cara, ele tem que ter esse tipo de habilidade. É uma coisa requisitada aí. Só o tempo, só voltar um para mim, o tempo aqui, eu gostei só de um ponto que a gente até falou, ele tem que dividir, eu gostei que ele tem que dividir o tempo. Falava, como assim dividir o tempo? Cara, a tendência desse líder, ele ficar só lá na área de negócio, só gastar tempo com o negócio, é ruim. Ele precisa sentar com o pessoal ele tem que ter tempo para olhar a área de tecnologia, ele tem que ter tempo para olhar a área de RH, ele tem que ter tempo para olhar a área de risco, ele tem que ter tempo para olhar a área de atendimento, todas as áreas, porque ele é responsável pelo todo. Nas outras, tinha muito foco, cara, eu tenho que fazer o meu, lógico que a gente tem tempo de relacionamento, esse tipo de coisa, não, aqui ele tem que aplicar o tempo também para todas as áreas da empresa. E se você está se perguntando como é que eu vou ganhar tempo, eu e o Adriano fizemos uma série de conversas só sobre gestão de tempo. Para líderes. Quem tiver interesse de conhecer, chama a gente aqui que a gente vai ter um prazer de compartilhar o conteúdo. Falando sobre matriz Eisenhower, até aprendi a falar a palavra, matriz de Eisenhower. Falamos de ferramentas que nos ajudam a priorizar melhor o tempo. Perfeito. E não tem a ver com produtividade, tá, gente? A gente falou muito sobre gestão do tempo no sentido de priorizar, entender o que é importante, acho que é o primeiro passo. Então, fica aí o convite. Vamos lá, problemas típicos da transição aqui que a gente fala, né? Que ele sempre traz aqui a brincadeira aonde que o pessoal erra, né? Acho que essa é aonde que o pessoal erra aí na transição, né? Quer pegar uma aí, Adriano, para a gente começar? Bora. Vou pegar um aqui. Eu vou pegar o primeiro que tem conexão com a última coisa que eu falei, não procurar entender como a empresa atua. É isso. Onde está seu tempo? O cara chega a líder da empresa, mas ele não sabe
como essa empresa trabalha, como essa empresa faz as coisas, ou mesmo aquele cara, vou dar um exemplo bacana, que você pega essas empresas, os startups que se tornaram unicórnios, são empresas recentes, você pega os CEOs dessa empresa, que eles cresceram dessa empresa, as empresas têm 10 anos, esse cara, ele não sabe mais como a empresa dele atua como um todo. Tanto serviço, tantas áreas de atendimento, que lá no começo fazia sentido. Quando ele tinha 200 pessoas, era uma coisa. Agora ele tem 6.000 pessoas. É outro tipo. Então, não procurar entender como a sua empresa atua é um risco muito grande. Porque você vai tomar decisões que vão impactar negativamente o que você está pretendendo como destino, o crescimento da sua empresa. E não entender também que a sua empresa mudou, né? Que acho que é importante também entender que a sua empresa mudou. Eu vou pegar isso aqui, ó, não responder satisfatoriamente as perguntas dos membros da diretoria. Improvisar ao contrário de se preparar. O quanto que a gente chega em reuniões, às vezes eu me coloco nessa posição, eu vou dar uma improvisada aqui. Não dá. Tem reunião que não tem como improvisar. Então, eu acho que, olha a palavra, né? Responder satisfatoriamente as perguntas, né? Talvez não é dizer aquilo que eles querem ouvir. Conseguir mostrar que você tem uma lógica. E aí, Adriano, eu lembrei de um CEO que diz o seguinte, ele faz assim hoje. Quando eu tenho reunião na diretoria, o que eu faço? Eu pego a apresentação, coloco no ChatGPT e falo assim, ChatGPT, você vai ser 5 membros de diretoria. O Einstein, o Steve Jobs e mais 3 ali. E ele fala, agora faça perguntas difíceis para que eu tenha que responder. Ele falou, Bona, eu me sinto muito mais preparado quando eu vou para a reunião. Então, olha só que bacana, né? A gente podia usar isso nas nossas reuniões, né? Em vez de ir lá numa reunião, deixa eu aqui no ChatGPT, ou mesmo perguntar para alguém, né? Olha, eu vou em tal reunião, o que eles podem perguntar para mim? Eu acho que a gente se prepara muito para entrevistas de emprego desse jeito, né? Mas talvez começar a se preparar para as reuniões de diretoria, as reuniões de empresa, né? Eu gosto muito disso que você falou, Bona, do se preparar antes. Acho que a gente sempre vai melhor quando a gente se prepara conscientemente antes. No freestyle funciona, mas se preparar mostra respeito com você mesmo, com as pessoas que você vai estar tratando. Acho que é bem legal mesmo. E você fica mais confiante, né? Eu estou mais preparado, estou mais confiante, né? A palavra é essa. Ótimo ponto. Você fica mais confiante. E volta nesse cara aqui, o não responder satisfatoriamente, o que acontece? Reduz a confiança. Então, a gente está falando aqui de uma cadeia de confiança mesmo. Eu vou pegar evitar o lado humano da empresa, que tem aquela questão do cara ser focado em negócio. Então, esse líder, ele também precisa certificar que a empresa tenha uma cultura apropriada ao negócio, à sua época, você até falou da questão da atualizada. Ele precisa entender se a empresa está desenvolvendo novos líderes, está desenvolvendo as pessoas, se os processos de gente estão acontecendo, que no final das contas, sua empresa ela vende chocolate, vende produto de tecnologia, é um banco, mas no fundo o motor dela são pessoas. Então evitar o lado humano da empresa pode deixar ele numa sombra que é perigoso para esse CEO aqui. Vou pincelar aqui, recusar-se a levar em conta outros modelos de negócio. E aqui eu penso muito naqueles treinadores de futebol, e eu sei que você gosta de futebol, Adriano, que assim, não, o meu estilo de jogo é esse, e vai ser esse, e vai continuar esse, né? Cara, fracasso, né? Então, enquanto que você tem, sim, você tem seu estilo de jogo, você tem o seu playbook, mas está sempre olhando do lado e se adaptando, né? Cara, se eu jogo assim, legal quando eu estou em casa. Agora, se eu vou jogar fora, eu tenho que jogar de outro jeito. Então, é ter a capacidade, eu acho, de, primeiro, reconhecer que existem outros modelos de negócio e aprender com eles. Acho que essa é a grande sacada que tem. E sempre trazer para dentro de casa revisões desse modelo, né? Então, acho que essa é a grande sacada, é recusar-se a ver outros modelos, né? E aí, Adriano, ele fala muito nisso no livro, né? A pessoa que chega nesse cargo onde agora a gente está falando, normalmente não, né? Ela passou por muitas aprovações, né? Então, assim, olha, eu fui sendo promovido por muito tempo. Então,
isso dá uma impressão de que eu faço as coisas certas. Sim, você faz as coisas certas. Mas o que você fez até agora não garante que você vai conseguir continuar fazendo a partir de agora. Então, acho que é muito importante ter essa visão de deixa eu olhar para o lado e ver o que tem aí no mercado sendo feito. Essa questão do modelo também, eu lembro dessa parte do olhar para fora, mas também a questão, as empresas crescem e você tem modelos de negócio dentro da mesma empresa, diferentes. E você respeitar isso também, né? Então, porque a empresa até citou, ele cita no livro um setor bancário. O cara tem a área de varejo, que atende agências, é um modelo de negócio. O cara tem a área de investimentos, é outro. A área de crédito é outro. Se você tentar replicar os modelos ali, porque você veio oriundo de um deles e gostou, é apaixonado por ele, é um grande erro aí. Acho que colabora aqui também. O focar nas relações externas, ele fala muito... Esse líder, esse CEO, ele realmente precisa sair para as relações externas, né? Ele vai precisar jogar golfe com os políticos da cidade dele. Ele citava um caso bem assim. Mas não pode ser só isso, né? Então, tem alguns CEOs que se perdem nesse caminho externo e param de olhar para dentro. Eu acho que tem uma atratividade, tem uma necessidade de focar em relações externas com outras empresas, parceiros e tal, mas isso ele traz como um problema típico e que acontece recorrentemente. E qual que é o último E o último que a gente não falou, o liderar o negócio, que em vez de liderar os líderes de negócio, né? Entendi, cara. Entendi. Então, liderar o negócio em vez de liderar os líderes de negócio. Aí eu acho que é a essência do pipeline, assim, porque a cada etapa que a gente passou, muita coisa foi mudando, né? Assim, muitos valores e trabalho a ser feito foi mudando, mas um continua igual. É você olhar a sua camada de liderança, né? É você olhar a sua camada de liderança. Então, a gente falou muito aqui sobre a capacidade dessa posição entender o negócio, conhecer o mercado. Mas, todavia, entretanto, não esquecer a capacidade de ser um líder, de olhar para os seus liderados, de ajudá-los, né, de compartilhar conhecimento, de escutá-los. Eu escuto muito, Adriana, assim, acho que também já escutou, que a cadeira do CEO é uma cadeira muito solitária. Eu já ouvi isso de vários CEOs. Assim. Ele não tem pares. É uma cadeira muito solitária. Ele fala, já ouvi falar assim, as pessoas não vêm aqui e falam que eu estou errado. Ninguém faz isso. Até por isso que eu contrato conselheiros para vir aqui falar que eu estou fazendo errado. Então, mas também muito que eu vejo que a cadeira pode ser solitária se você não dá a opção de ter um feedback, né? Eu sempre conto essa história para você, que eu tinha um gestor que falava assim, não, a minha política de portas abertas, a minha sala está sempre aberta para quem quiser chegar. E ninguém entrava na sala. Isso era um sinal claro que ele não dava abertura. Me lembrei muito sobre isso, a capacidade de você estar aberto a escutar os seus líderes e ajudá-los, a compartilhá-los. Né? Acho que um pouco sobre isso. Perfeito, perfeito. Esse aqui é o cerne, que acho que você abriu muito bem, sobre do pipeline de liderança. É aquele velho hábito dos líderes, qualquer camada, o cara tá fazendo ali errado, o cara chega e fala, não, deixa que eu faço, que eu já sei fazer isso. Isso aqui é um perigosíssimo. Deixa que eu sei fazer isso. Pronto, Bona, acho que foi, hein? Foi, aí, ó. Aí, pronto. Tá vendo? Foi. Se você, aí aquela pergunta de mentor que eu sempre gosto de fazer, Adriano, se você pegasse tudo que a gente falou, apertasse, saísse uma grande lição aí, o que você aprendeu nessa leitura de capítulo, qual seria? Que por vezes os trabalhos a ser feitos dessa cadeira tá no nosso colo. O CEO é uma figura, ela existe no mercado, existe dentro das corporações, dentro das empresas, mas muito do trabalho a ser feito são coisas que a gente deveria pensar na condução dos nossos próprios negócios ou mesmo da nossa carreira. Desenvolver uma visão da minha carreira, como eu mantenho minha carreira numa lucratividade sustentável, como eu executo com excelência, como eu lidero globalmente no sentido de estar conectado com o mundo afora. Então, eu acho que ele se traduz muito isso. Eu gostei muito dessa analogia. Cara, não é porque eu vou te repetir, não, mas é isso. Eu acho que no início da nossa conversa você já me fez ressignificar a ideia de
O líder de empresa não é sempre uma empresa multinacional. Aliás, ao contrário, né, Adriano? Eu acho que a maioria das empresas hoje, que a gente tem no Brasil, principalmente, são empresas pequenas, né? Sim. Então, eu acho que é esse olhar. Se você me permite me corrigir, é o CEO da minha carreira, da minha empresa, né? O que eu aprendo com isso? Qual mercado eu vou atuar? Qual mercado eu não vou atuar? Quais são os parceiros que eu vou ter? Como é que eu vou conseguir? Como é que eu vou ter lucratividade? Como é que eu vou pensar em curto prazo, em médio prazo? Então, me trouxe muito essa conexão com a minha própria carreira. Eu também queria deixar uma última provocação para quem está ouvindo a gente, tem uma galera ouvindo a gente aqui. O próximo livro, coloque aí nos comentários que livro que vocês indicariam sobre liderança, tá? O filme do livro é sobre liderança. Então, um livro sobre liderança que vocês leram, que vocês querem ler e que a gente poderia também fazer parte dessa jornada com vocês. Então, coloca aí o livro que vocês querem, tá bom? Adriano, meu amigo, meu parceiro, mais uma vez, brigadão. E conexão aqui, Estados Unidos, Valeu, Brasil, Lisboa, encerrando. E nos vemos daqui 2 semanas.